Oi, oi, oi. Senta que já vem história. Vou contar um pouquinho a minha história no turismo. Certamente não vou conseguir resumir, né? Afinal de contas, são mais de 20 anos de história. E eu nunca contei isso aqui e nem tenho isso registrado em lugar nenhum. Então acho que é uma oportunidade de eu registrar a minha trajetória no turismo. Bom, tudo começou em 2018. Eu tinha 17 para 18 anos quando eu entrei na faculdade de turismo. Caí de paraquedas, não tinha noção o que eu iria ver na faculdade e jamais imaginaria como é que seria a minha vida profissional a partir de então. Me apaixonei pela faculdade, me apaixonei pela vida acadêmica, me apaixonei pela vida universitária e o turismo em si foi uma grande identificação. Foi muito mais do que eu imaginava que era, né? Não tinha noção nenhuma qual seria a função dentro de uma faculdade de turismo. E me identifiquei bastante. E na própria faculdade, eu nunca fui aquela aluna, melhor aluna, muito estudiosa, muito disciplinada, isso nem no ensino básico, ensino médio. Porém, eu sempre fui muito dedicada com relação às minhas tarefas, minhas funções, eu sempre gostei muito de trabalhar, de dar o meu melhor. E na própria faculdade, participava da empresa júnior, me dediquei muito na minha monografia, fiz estágios em várias áreas para poder ver qual área que eu iria me identificar mais. E dali, né, começou a minha trajetória. Por isso que eu falo, eu me formei em 2001, mas a minha experiência com turismo vem antes, né, porque eu já comecei a atuar, a trabalhar desde a época da faculdade. E aí me formei. Como recém-formada, fui convidada para trabalhar na prefeitura de Bicas e no circuito turístico. Quem é de Minas Gerais sabe que Minas é dividido pelos circuitos e naquela época estavam criando os circuitos turísticos no estado e eu fiz parte dessa fundação do circuito da nossa região. Então foi uma experiência nova e dentro de uma área que eu sempre gostei, que era a área de planejamento turístico. De lá, eu fui trabalhar na associação comercial através de um projeto do Sebrae, o programa Empreender. Eu era consultora do programa Empreender no Sebrae. Nós criávamos núcleos de diversos segmentos, né? Lembro direitinho que esse trabalho juntamente com a Ascom, juntamente com a Federaminas, hoje é a ACE, né? Mas ainda muita gente ainda chama de Ascom. Nós criamos núcleos de artesanato, núcleos das mulheres empreendedoras, núcleos de oficinas mecânicas, de cabeleireiros. Foi um trabalho bem enriquecedor, bem interessante, assim. Eu ainda era muito nova, mas foi uma experiência muito boa. Dentro também da associação comercial, eu trabalhava na mobilização de cursos, né? Tanto do Sebrae, quanto do Senac, quanto do Senar, né? E eu era mobilizadora, e eu aproveitava as oportunidades, fazia diversos cursos, né? Eu fazia todos que pareciam, gostava muito de participar do curso. Mesmo se o conteúdo não me interessasse, mas eu achava uma oportunidade muito boa. Tá tendo contato com a metodologia, com a forma de ensino dos instrutores, com a experiência com os participantes, eu sempre participei de todos. E aí, quando eu descobri que no Senar tinha o curso de turismo rural. E aí eu falei assim, gente, eu preciso entrar na área como instrutora do Senar. Dali eu comecei a ter essa vontade muito grande de ser instrutora do Senar. Isso eu devia ter meus 23 anos, 22 para 23, 23 para 24 anos talvez. E aí eu comecei a pensar, eu preciso ser instrutora do Senar, mas eu preciso passar por um processo de seleção. Eu preciso ter tempo de experiência, né? O Senar exige experiência na área por um tempo, ainda não tinha esse tempo todo. E aí, qual foi a minha estratégia? Eu já era mobilizadora do Senar e eu falei assim, não, eu preciso ser uma excelente mobilizadora. Eu preciso trabalhar muito bem, porque na hora certa, na hora que eu tiver a oportunidade, né, de entrar como instrutora, eles já vão conhecer o meu trabalho como mobilizadora. E aí, assim foi. Tentei dar o meu melhor, né, não só como mobilizadora, mas como também funcionária da Ascom, né, acho que é do perfil empreendedor das pessoas, esse inconformismo. Eu sempre me dediquei no trabalho, mas eu estava um pouco inconformada
né, com o que eu fazia. Eu queria mais, eu achava que eu tinha condição de mais. Não só financeiramente falando, mas também de contribuir mais. E a Ascom, ela foi extremamente importante nessa minha vida profissional. Eu, de fato, não ganhava muito bem, mas o que eu tive de oportunidade, de experiências, de contatos, o quanto que a Ascom, ela abriu as portas para mim, realmente foi muito importante naquela época. Eu falo que eu poderia trabalhar dentro do que eu era contratada para fazer e entregaria o meu serviço. Mas eu quis ir além, eu nunca fiz questão de horas de trabalho, né? Por diversas vezes eu trabalhava até mais tarde, por diversas vezes eu trabalhava no final de semana, por diversas vezes eu levava o trabalho para casa. Eu tinha essa visão de que eu precisava dar o meu melhor. E isso sempre foi, em todos os trabalhos que eu peguei, que eu assumi, eu sempre tentei dar o meu melhor, né? Eu acho que é uma questão mesmo de compromisso com o trabalho, compromisso com o seu empregador e compromisso com você mesmo, né? Não adianta a gente fazer um trabalho meia boca só para poder ter o salário no final do mês. E aí chegou a minha oportunidade, né? Fui chamada para participar do processo seletivo do Senar e era o que eu realmente queria, estava muito disposta. Era um trabalho que eu ia ter experiências, né, em viagens, iria conhecer Minas Gerais inteira, iria ter um aprendizado enorme. Já tinha contato com alguns instrutores da área, sempre era fascinada com o trabalho que eles desenvolviam e achava que eu podia contribuir também como instrutora. E aí eu fui selecionada, comecei a atuar como instrutora do Senar e até hoje, né, ainda presto serviço para o Senar até hoje nas áreas de turismo rural. E dali comecei a conhecer Minas Gerais, comecei a visitar bastantes regiões. Na época eu ainda não tinha as meninas, ainda não era casada, então todas as regiões de Minas que eu era convidada para dar curso eu ia, então foi uma oportunidade muito boa. Foi uma das melhores experiências mesmo profissionais na minha vida. Quem conhece o Senar, quem atua no Senar, seja como mobilizador, como instrutor, os gerentes, os funcionários, é realmente algo muito enriquecedor. A gente aprende muito mais do que a gente ensina, muito mais. E aí, no Senar já tenho talvez uns 13 anos, eu sou muito ruim de número, mas acredito que uns 13, 14 anos no Senar, nessa trajetória. Mas como no Senar eu sou prestadora de serviço, eu não tenho uma carga horária, né, a cumprir, um contrato de trabalho, então eu sempre consegui trabalhar paralelo às atividades do Senar, até porque nem todo mês tinha, nem toda semana tinha curso, então nas semanas livres eu sempre consegui desenvolver outros tipos de trabalhos. Dentre esses outros trabalhos, eu trabalhei na Caça ao Tesouro, a empresa que eu sou sócia, juntamente com o Renato. O Renato me convidou para trabalhar na Caça ao Tesouro, um dos projetos mais criativos, mais inovadores, mais fascinantes que eu já tive a oportunidade de trabalhar até hoje. A empresa ainda existe, nós precisamos dar uma afastada, né, por situações profissionais de cada um, mas em termos de realização profissional, satisfação enorme. Para vocês terem noção, a Caça ao Tesouro, ela já recebeu prêmios de inovação, já recebeu de inovação, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nessa época nós fomos trabalhar no Rio de Janeiro, desenvolvemos diversos projetos e a ideia da Caça ao Tesouro justamente era alavancar o turismo nos hotéis, o turismo de aventura, o turismo pedagógico, o turismo corporativo. Foi uma experiência maravilhosa também, que eu sinto falta, mas acho que Caça ao Tesouro está um pouco adormecido, mas não parado. Quem é de Bicas deve lembrar dos enigmas das garrafas, né? A gente fez diversas ações nesse sentido também com a Caça ao Tesouro. Aí vieram as minhas filhas, né? Em 2011 eu fui mãe, em 2012 eu fui mãe de novo. E aí essa minha vida de viagens precisou dar uma diminuída. Eu não tinha mais condições de ficar viajando na mesma frequência que eu viajava.
em função da maternidade. E aí foi quando eu fui convidada pela administração, né, do Magela, ex-prefeito, junto com a Leia, vice-prefeita, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ainda foi uma satisfação muito grande, porque esse convite veio através de uma indicação da Associação Comercial, porque eles tinham um acordo que a Associação Comercial queria indicar o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E a Associação Comercial me indicou. E foi maravilhoso, foram 4 anos, né, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu tenho até um portfólio das ações que nós realizamos, nós fizemos muito trabalho, a gente trabalhou muito, né? Eu, com todo o apoio que eu tive da minha equipe, com todo o apoio que eu tive também dos meus superiores, nós conseguimos fazer vários trabalhos, né? Nem tudo que eu gostaria de ter feito eu consegui fazer, porque a gente bate muito de frente com questões de legalidade, questões de financeiras, mas ainda assim saímos muito, não só realizados, mas com uma consciência muito tranquila, que a gente conseguiu dar o nosso melhor. A gente trabalhou do primeiro dia que nós entramos até o último dia, mesmo sabendo que nós iríamos sair, nós não paramos de trabalhar um momento, e foi muito satisfatório, foi muito gratificante. E aí, quando acabou a prefeitura, né, trocou o mandato, eu não continuei como secretária, e aí eu precisava trabalhar, as meninas pequenininhas, eu não queria voltar a viajar com tanta frequência, em função das meninas também, mas eu continuei dando os meus cursos no Senar, continuei com umas outras atividades também dentro do turismo, e aí eu tive a ideia de começar a trabalhar com a Cantos do Mundo, a agência Cantos do Mundo. E, na verdade, a empresa Cantos de Minas, ela já existia, que na verdade a empresa Cantos de Minas é a empresa que eu presto serviço para o Senar. E aí eu utilizei a mesma empresa para começar a trabalhar com agenciamento de viagens. Mas o nome Cantos de Minas dava muito a entender que eu trabalhava só com turismo em Minas Gerais. E como o trabalho da agência é um trabalho emissivo, né, da gente vender pacotes para o mundo inteiro, aí nós criamos a marca Cantos do Mundo. E começamos com a agência com esse intuito, né? E aí eu me deparei com essa nova área, que foi a área... Caiu, mas voltando. Aí comecei a atuar também na área de agenciamento de viagens com a Cantos do Mundo. Antes eu nem divulgava muito, comecei mesmo num período de experiência, queria sentir, divulgava mais para meus amigos, meus familiares, né? Tanto é que se vocês forem rolar no Instagram... Antes nem Instagram eu tinha, já estava atuando, mas ainda não tinha Instagram. Até porque eu precisava sentir, precisava pegar experiência, precisava entender também se iria dar certo, né? Conciliar essa atividade com as demais atividades que eu tinha. Se vocês forem ver meu Instagram lá no início, o da agência, eu nem aparecia. E aí, com o passar dos tempos, eu comecei a me identificar bastante com a área. Comecei a ter resultados bons, até melhores do que eu imaginava que teria. E estou aí hoje muito empenhada também nesta área, com um propósito também como profissional. Eu acho que trabalhar com agência é muito mais do que vender pacotes, não é simplesmente vender um pacote e mandar o turista para o destino que ele escolheu. Tem toda uma responsabilidade por trás disso. Até porque comprar pacote qualquer pessoa compra, né? Hoje aí com as agências online, as pessoas compram sozinhas, fazem seus planejamentos sozinhos. E eu acho que o agenciamento é uma área de extremamente importância aí no setor de turismo. Porque a gente não só valoriza os clientes, a gente não só valoriza o nosso trabalho, como a gente valoriza um setor enorme, né? O que a gente chama de trade turístico. Quantas pessoas que são beneficiadas com o trabalho do agente de viagem, com o trabalho das agências, né? E então, é dessa forma que eu tenho trabalhado, com esse propósito de estimular as pessoas a viverem experiências
Eu acho que muita gente ainda não viaja porque acha que não tem condições de viajar, porque acha que viajar é algo muito distante, ou porque acha que uma viagem para ser boa tem que ser uma viagem muito top, tem que ser uma viagem muito cara, tem que ser a viagem que os famosos estão fazendo. E eu acho que até em função do que eu já vivi na minha trajetória, né, conhecendo muito nosso estado, que é Minas Gerais, conhecendo muitas cidades próximas, a minha própria cidade, eu comecei a perceber que as experiências elas podem estar em qualquer lugar. Então eu tenho trabalhado muito esse incentivo, né, esse estímulo às pessoas. Quem tem um sonho de fazer uma viagem internacional, a gente tem todo um trabalho, tem todo um projeto para atender essas pessoas e vai estimular da mesma maneira que uma pessoa que não tem essa condição ainda, que essa pessoa que às vezes tem uma condição de ir para um hotel próximo, ou de ir para uma cidade próxima, ou viajar dentro do nosso país, a responsabilidade nossa é a mesma, né? O negócio é realmente, no agenciamento, estimular as pessoas a viverem experiências, e por isso que realizar o seu sonho é o nosso melhor roteiro, porque a gente vai estar colaborando não só com os clientes, né, no trabalho da agência, como a gente está contribuindo com todo um setor. Enfim, essa é a minha trajetória. Não foi fácil, como não é fácil para ninguém. Hoje eu estou sim realizada, mas acho que é porque eu persisti, eu não desisti. Por vários momentos deu vontade de desistir. Eu tenho até uma foto minha de beca, né, foto da formatura, que por um tempo esse porta-retrato, ele ficava virado. Eu sentia uma angústia, sabe? Era uma frustração. Era uma frustração porque a gente sai com uma expectativa e às vezes a gente tem muita dificuldade no mercado de trabalho, muita dificuldade em conquistar, muita dificuldade em realizar, né? Muita dificuldade em ganhar dinheiro, muita dificuldade de pagar os boletos, pagar as contas. Só que essa dificuldade faz parte da vida da maioria das pessoas. E se a gente não tiver uma persistência, se a gente não tiver um propósito, se a gente não acreditar e não continuar lutando dia a dia diante as dificuldades, diante as crises, a gente nunca vai chegar no ponto de se tornar uma pessoa realizada. E hoje eu sou, sim, realizada no turismo. A minha história continua, ainda tenho muito a fazer, ainda tenho muito a crescer, ainda tenho muito a aprender. Mas é isso. Um beijo. Até.